Descubra 3 segredos magnéticos que farão qualquer homem comer na sua mão e obedecerem suas vontades, inclusive sexuais, sem perceberem que estão sendo dominados. Presta bem atenção. Nesse vídeo, eu vou te revelar tudo o que você precisa saber para conseguir conquistar qualquer homem que você queira e fazer ele sempre ficar correndo atrás de você, igual um louco. Parece bom demais para ser verdade, mas existem 3 segredos que mexem com o subconsciente dos homens e fazem eles ficarem completamente loucos por você. Eu não tô falando de simpatia, bruxaria, tarô, nem nada do tipo. Eu estou falando de você conseguir ter, de uma vez por todas, um homem que te admire, que te respeite e, principalmente, que te ame mais do que jamais amou outra pessoa na vida toda. Se você realmente quer viver um amor intenso como nunca viveu, ou então até mesmo trazer de volta para você aquele ex-namorado que você sente falta, mas que, por mais que você tente, não te dá mais atenção, você precisa aprender esses 3 segredos pouquíssimo conhecidos e vai finalmente conseguir conquistar o cara que você sempre quis. E vai depender somente de você aplicar todos os passos do método que vou te ensinar nos próximos minutos. Basta aproveitar a oportunidade única que está tendo agora de pegar esse conteúdo e simplesmente aplicar ele na sua vida. Então, preste muita atenção em tudo o que vou te falar nesse vídeo. Porque eu garanto que esses 3 segredos que eu vou conversar com você nos próximos minutos vão transformar sua vida amorosa como você nunca imaginou ser possível. Adianto que, sem esse conhecimento, você pode até conseguir conquistar alguém. É possível e acontece todos os dias. Mas eu te garanto que mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo ele. Digo isso porque depois de um tempo os relacionamentos ficam monótonos e os homens acabam achando a grama do vizinho mais verde. Ou seja, com o tempo, optam por buscar novas mulheres para eles. Já viu isso acontecer com alguém? Pois é, tenho certeza que sim. Isso acontece porque 99% das mulheres não sabem o que devem fazer para manter um homem completamente apaixonado por elas. O processo de conquista deve sempre estar presente na sua vida. Caso contrário, aparecerá alguém um pouco diferente e vai acabar roubando os homens de você. Isso, é claro, caso você não conheça os 3 segredos que estou prestes a te revelar. Agora, caso você os conheça, você irá colher os frutos quase que imediatamente, fazendo com que assim, o homem que você queira sempre esteja completamente obcecado por você. Pare e pense por um minuto em um cara que você esteja afim. O que você está prestes a descobrir são simplesmente as verdadeiras chaves do coração de qualquer homem que você desejar. Inclusive desse cara que você acabou de pensar. As chaves que vão te dar acesso a ele sem armaduras de machão, sem medos de se abrir e ser carinhoso, e principalmente, completamente pronto para cuidar de você, te passar toda a segurança e amor que você sempre quis ter em um relacionamento. Nesse momento, você provavelmente está se perguntando quem sou eu para te prometer todas essas coisas, certo? Bom, meu nome é Solange Silva. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida trabalhando como coaching de conquista e relacionamentos. Nesse tempo, ajudei milhares de mulheres ao redor do Brasil e do mundo a finalmente conseguirem conquistar os verdadeiros amores de suas vidas. E finalmente, terem o relacionamento que merecem ter, mas nunca conseguiram. E aqui é exatamente isso que eu vou fazer com você aqui e agora. Vou te ensinar exatamente o que você deve fazer para ter o homem que quiser, literalmente, comendo na sua mão. E digo mais, isso vai funcionar independentemente se você for tímida, feia, reservada e até mesmo se nem saber como agir na frente de um homem. Você não precisa de nada disso para o método funcionar perfeitamente para você. Mas antes da gente começar, preciso que você me responda 2 coisas. Primeira, até quando você vai aceitar não ser bem tratada por um homem, assim como merece ser? Segunda, até quando você vai se sujeitar a homens que você sabe que não te merecem? Está na hora de resolver isso. Adiar ou deixar esse sentimento para lá significa simplesmente desistir de uma vida que toda mulher sonha e merece ter. Mas admito que a grande maioria não consegue alcançar essa vida dos sonhos porque não conhece o que você está prestes a conhecer. A descoberta desses segredos veio para inovar completamente a forma como as mulheres lidam com os homens. A partir de agora, é o homem quem vai fazer de tudo para ter você com ele. E não estou falando de meninos imaturos e bobos que só querem transar e ir embora como está cheio por aí. Eu estou falando de homens de verdade. Homens trabalhadores, de família, e que estejam realmente à procura de uma mulher exatamente como você. Enfim, você deve estar se perguntando agora. Então, quais segredos são esses? E bom, a melhor forma de você entender um pouco mais sobre o que estou falando é conhecendo uma pessoa real que vivenciou tudo o que estou falando. Então, quero que conheça a história da Beatriz, que é uma das minhas clientes. Ela me encontrou quando estava com 25 anos e completamente insatisfeita com sua vida amorosa e sexual.
Veio até mim porque, segundo ela, não aguentava mais ver todas as suas amigas sempre se dando bem com caras legais e ela só ficando com cafajestes e imaturos. Umas namorando firme, outras casando, enquanto a Beatriz sequer conseguia ficar com o cara que ela queria na balada. Era sofrido demais para ela. A Beatriz fingia para as amigas que não se importava com isso e que era alguém desapegada de relacionamentos. Mas, no fundo, sempre estava completamente frustrada e se sentindo insuficiente. Nas poucas vezes que conseguia algo com um homem, ele nem sequer mandava uma mensagem no outro dia. Para piorar, ainda tinha que constantemente ver suas amigas a excluindo, porque estavam marcando programas de casal, e ela era a única solteira. Era horrível ficar nessa situação. A Beatriz se sentia traída pelas próprias amigas, mas sabia que no fundo era culpa dela mesma, por não conseguir nem mesmo um ficante. Sem contar que a Beatriz, completamente sem saber o que dizer para a família, quando perguntavam por que ela não arrumava logo alguém para ela. Quando ela achava que não tinha mais saída, conheceu alguém especial. Ele se chamava Augusto. Assim, Beatriz achou que finalmente tinha achado o amor de sua vida. No primeiro mês, já levou para conhecer a família e finalmente ganhou seu espaço e respeito lá dentro. Ela tinha deixado de ser considerada a solteirona da família e até a autoestima subiu. Além disso, tinha entrado novamente no grupo antigo de amigas que só estavam saindo de casalzinho. Tudo estava indo tão bem. No segundo mês, se viram praticamente todos os dias, curtiram juntos e resolveram marcar uma viagem somente entre eles. Foi a primeira viagem dela sozinha e sem a família. 20 dias se passaram depois que eles marcaram e chegou o grande dia. Viajaram juntos para comemorar seus 3 meses de namoro. Acordaram cedo, pegaram o carro e lá se foram. Eles tinham marcado que seriam 5 dias de viagem. Logo no primeiro dia à noite, eles iriam sair. E então o Augusto entrou no banho para começar a se arrumar. Nisso, ela teve uma ideia de deixar uma fotinha de presente no celular dele. O grande problema foi que quando ela pegou o celular dele para tirar uma foto, lá estava a última coisa que ela esperava ver naquele momento. Tinham 2 mensagens bem suspeitas no celular dele. Ela sabia que não era certo mexer no celular, privacidade e tal. Mas, sinceramente, dane-se. Ela precisava ver que mensagens eram aquelas daquela garota. E ela abriu para ver o que era. E o medo se confirmou. Sim, isso mesmo. O Augusto estava traindo a Beatriz. E não para por aí. Quando ela descobriu, ficou bravíssima, inconformada com aquilo tudo e naqueles minutos começou a procurar mais casos. Será que era a primeira vez? Então descobriu que além daquela menina, Augusto estava se relacionando com mais 3 mulheres ao mesmo tempo. E descobriu isso em menos de 10 minutos no celular dele. Quando Augusto saiu do banho, o cachorro nem se deu ao trabalho de tentar disfarçar. Só de ver a Beatriz com o celular dele, ele já levantou os braços e disse que ele era assim, que nunca tinham pedido exclusividade. Caramba, Augusto! Namorar quer dizer exclusividade. Isso foi o suficiente para a deixar completamente sem chão, desolada e sem saber o que fazer. Respirou fundo e depois de um tempo ligou para uma amiga ir buscá-la. Poucas horas depois, já estava em casa no seu quarto. Segundo ela, ali mesmo ela ficou por mais 4 dias mal saindo para comer. A situação da Beatriz ia de mal a pior. E lembro dela mencionar que algumas vezes até o suicídio passou pela cabeça. Não somente por causa dele, mas sim por causa da sensação de que ela não era ninguém. Ela imaginou que ficaria novamente de fora dos planos das amigas e seria de novo a tia solteirona da família. Era muito frustrante imaginar que sentiria tudo aquilo de novo. Até que uma última tentativa, a Beatriz começou a procurar na internet alternativas para sair daquela situação. Começou a ver alguns vídeos no YouTube, naqueles canais femininos de sedução, e tentou aplicar para ver se tinha alguma melhora. Testou na prática algumas técnicas, ia em baladas e durante semanas foi tentando fazer o que tinha aprendido. Mas tudo foi em vão. Mesmo assim, ainda tentava seguir dançando para ser notada por homens que desejava, mas não adiantava. De vez em quando, tomava um não logo de primeira, outras vezes conversava um bom tempo com o cara, até ser jogada para escanteio e considerada como uma amiga. A Beatriz se sentia ainda mais idiota quando alguns homens a puxavam para conversar, mas só queriam se aproximar das amigas dela. Era de morrer. Beatriz fingia que estava curtindo a festa, mas o sentimento por dentro dela gritava, dizendo que tinha algo errado e que precisava urgentemente sair dali. A noite acabava, Beatriz colocava um sorriso no rosto, mas voltava para casa frustrada, sem ter conhecido nenhum cara que prestasse. Pensava diariamente: o que faço de errado? Será que é a roupa que eu visto? Será que é meu modo de falar? Será que eu tenho mau hálito? Eram todas perguntas que não tinha resposta. Depois daquele dia, Beatriz decidiu que tudo seria diferente, que não iria mais passar por aquelas situações e que na próxima balada já conseguiria um ficante logo no começo. Mas foi tudo da boca para fora. O tempo passou e ela continuava paralisada. Não conseguia agir em busca de melhorias. A rotina do dia a dia continuou corrida e apagava por um momento a frustração amorosa que estava vivendo. Na época, trabalhava em um escritório pela manhã e fazia faculdade à noite.
Em um belo dia, era sexta-feira, no fim de tarde, depois de uma semana super corrida que todas estavam exaustas, as meninas do escritório chamaram para ir em um bar no final do expediente. Como não trabalhava no final de semana, nem tinha aula, sexta-feira era o dia de extravasar e esquecer as frustrações. Beatriz confirmou presença e, quando acabou o expediente, foi com as amigas para um bar perto do trabalho. Chegando lá, percebeu que tinham mais homens do que mulheres e já começou a ficar mais animada com as amigas. Mas a animação passou rápido. Beatriz lembrou do problema e já começou a ficar triste. As outras meninas perceberam que depois de 10 minutos no bar, já não se sentia muito bem e logo começaram a perguntar: "O que houve? Você me parece triste. Tá tudo bem?" Foi quando ela desabafou e decidiu tirar o falso sorriso do rosto e contar tudo. Explicou para todas elas a história de como não conseguia conquistar nenhum homem. Todas ficaram espantadas. Falaram que era muito bonita e não entendiam o porquê disso acontecer. Nem a própria Beatriz conseguia entender. Ela só tinha claro que não queria isso para si mesma, mas os pensamentos, junto com a dificuldade de atrair os homens, só acabava ficando mais ansiosa. A garçonete que estava atendendo a mesa era super simpática e amigável com todas. Depois de contar o que sentia, as meninas chamaram para dançar. Mas a Beatriz preferiu ficar na mesa, cuidando das coisas. Quando todas saíram, Beatriz ficou como sempre, sozinha, triste e apagada na mesa. Foi aí que a garçonete chegou na mesa e disse: "Quer mais alguma coisa, moça?" Beatriz respondeu educadamente que não, e parabenizou a garçonete pelo serviço. A moça deu um sorriso simpático e disse: "Obrigada, eu me esforço bastante para agradar todos que vêm até aqui. Mas vem cá, eu tô te sentindo um pouco para baixo. Tá tudo bem?" E a Beatriz, já cansada de repetir a história triste, disse que estava tudo bem, que era só um problema pessoal. Mas assim como a sua vida está prestes a mudar nos próximos minutos, a de Beatriz já começou a mudar naquela conversa. A garçonete então disse: "Sei que não me conhece muito bem, mas se quiser desabafar, eu posso te ouvir." E a Beatriz sabia que garçons e garçonetes estavam acostumados a ouvir histórias tristes, e assim começou a contar mais uma vez a sua história ali mesmo na mesa. Mas Beatriz percebeu uma coisa. Diferente das amigas, quando acabou de contar toda a história, a garçonete não ficou espantada. Apenas sorriu e disse: "Sabe, eu me identifiquei muito com você e não sabia o porquê. Agora eu sei. Por incrível que pareça, eu já estive na mesma situação que você. Mas hoje eu superei tudo o que você está sentindo agora. Tenho que te dizer que sei uma maneira de te ajudar." Beatriz já estava cansada das mesmas dicas e sugestões de amigas, então agradeceu, mas recusou dessa vez. Beatriz estava realmente exausta de tentar coisas diferentes. Mas como falei, a garçonete estava determinada. Então, ela deu outro sorriso e respondeu: "O que eu tenho para te falar é diferente de tudo o que você já escutou e pesquisou por aí. É algo único que me ajudou a conquistar os homens que eu tanto desejava. E ainda a seduzir novos homens. Por isso, as minhas gorjetas são as melhores da casa." Beatriz, ainda desacreditada, disse que a garçonete era espontânea, extrovertida e por isso conseguia cativar as pessoas. E a garçonete disse: "Não, na verdade nós somos iguais. Também sou mais tímida. Mas eu sei uma coisa que você não sabe. E quando souber, vai se transformar." Depois dessas palavras, os olhos de Beatriz acenderam uma faísca. E com essa declaração, ela pediu para a garçonete contar tudo, mas que antes falasse seu nome. "É Jéssica. E provavelmente você nunca mais vai esquecer meu nome, depois do que eu tenho para te contar." Beatriz, já ansiosa, pediu para Jéssica contar logo o que era. Bem na hora que a Jéssica ia falar, o barman chamou a Jéssica, que precisou sair e voltar a atender. Mas antes de sair, a Jéssica disse bem tranquilamente: "Infelizmente, tenho que voltar a trabalhar. Mas me espere até o bar fechar. Eu vou te contar tudo." Beatriz já estava quase arrancando os cabelos, ansiosa, com uma faísca de esperança, e decidiu esperar pela Jéssica. Já era tarde da noite, e as meninas do trabalho decidiram ir embora. Mas Beatriz disse que ficaria mais um pouco. Despediu-se de todas e esperou a Jéssica sair. Os nervos estavam à flor da pele. Quando o expediente da Jéssica acabou, Beatriz estava lá, esperando ansiosamente, já pedindo para contar tudo e querendo saber o que tinha de errado com ela. E com o mesmo sorriso de sempre, olhou nos olhos de Beatriz e disse: "Os homens nos veem como troféus. Para fazer eles ficarem aos nossos pés, temos que dar um desafio com algumas facilidades para eles sentirem o gosto da conquista." Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E logo após, ela me convenceu de que, para seduzir homens e deixar eles loucos por mim, era preciso conhecer 3 segredos essenciais. E com isso, eu saberia como ficar irresistível para os homens. Ela me explicou vagamente como eram os 3 segredos. Mas aquilo não era suficiente. Disse que se me contasse tudo ali naquela hora, talvez não surtisse tanto efeito. E por isso, ela preferiu só dizer que tinha uma solução, mas eu deveria buscar por ela. Depois de muito insistir, a Jéssica abriu o jogo comigo. "Não se preocupe, você não vai precisar encontrar eles sozinhos, assim como eu fiz. Na minha época eu tive uma ajuda. Uma mulher foi minha coach e me ensinou como usar os 3 segredos. E me treinou para entender o passo a passo de cada um deles. Liga para esse número aqui que você vai entender tudo." E foi assim que a Beatriz me conheceu.
Agora eu vou revelar todos os 3 segredos que transformaram a vida da Jéssica e da Beatriz. Os mesmos segredos que fizeram a Beatriz em uma noite conseguir conquistar 3 homens que estava desejando, com cada um deles comendo na sua mão. O primeiro logo no início da noite, assim que entrou em uma balada. O segundo com um homem alto e muito gostoso que encontrou no bar da balada depois de acidentalmente derrubar a cerveja dele. E o terceiro que pediu que ele tirasse uma foto dela com as amigas. Os 3 até se viram. Os 3 até se viram e começaram a se encarar por causa da Beatriz. Imagine o cenário. Você saía pra balada com as suas amigas e nem era notada pelos homens que estavam lá ao seu redor. Agora tem homens maravilhosos praticamente brigando por você. Ela ainda disse que todos eles ligaram no dia seguinte querendo saber se encontrariam de novo, algo que nunca tinha acontecido. Você pode fazer isso e ainda muito mais, com tudo mapeado para viciar qualquer homem em você, controlando a situação e fazendo o que quiser. Ter 1, 2, 3, 5 homens sedentos por você, te agradando de todas as formas, na cama, te mimando e tudo o que quiser. Imagine como seria sua vida com uma situação dessas, eliminando um problema que te impede de viver a vida da melhor forma. A Beatriz até teve uma fase piriguete, ficou com vários caras para testar o método, mas agora sossegou e encontrou o cara ideal para ela. E eu tinha certeza que o meu método, com os 3 segredos que fazia com que qualquer homem ficasse louco, fazendo nossas vontades sem reclamar e sem mesmo perceber. Fiquei animada e decidi levar o método adiante. E o resultado foi óbvio. Ele não só funcionava para um tipo de homem, mas sim para todos com que eu testava e com qualquer tipo de mulher que usava também. Sabe aquela vergonha de conversar com um homem desconhecido que você não sabe qual vai ser a atitude dele? Tinha sumido. Sabe aquele medo de tomar um fora no meio da conversa? Não existia mais. Pelo contrário, com um método baseado nos 3 segredos essenciais, fiz as mulheres quererem descobrir o que tinha de tão especial que hipnotizava os homens daquela forma. Até que a Beatriz decidiu compartilhar a felicidade no Facebook, me recomendando em alguns grupos de relacionamentos que ela participava. Ela fez uma postagem contando tudo o que tinha acontecido, como era e quem tinha se tornado depois de descobrir os 3 segredos essenciais e o método. E adivinha o que aconteceu? Eu não sou muito de ficar direto no Facebook, mas quando fui ver, tinha mulheres de todos os tipos e idades querendo saber como eu cheguei na criação desse método e quais eram esses 3 segredos essenciais que eu usava de base. Eu queria ajudar todas as mulheres que precisavam de mim, despertar nelas a vontade de ter sua vida sexual ativa novamente e dominar o homem que elas desejassem. Eu, que sempre atendia de forma individual, inovei e comecei um novo projeto em escala. Nesse momento, percebi que a maior dificuldade das mulheres era justamente não saber por onde começar. Quantas mulheres não conseguem conquistar o homem que desejam e tentam viver a vida se contentando com pouco, fingindo que está tudo bem. Se sentem mal por não conseguir ter relações sexuais com aquele cara que faz parte do seu cotidiano e ela o deseja secretamente. Você acaba se sentindo ansiosa porque quer resolver logo esse problema que parece não ter fim. Isso te deixa doente, afeta o seu psicológico e emocional e faz você acreditar que é tudo sua culpa. Na verdade, não é. Tudo isso acontece por falta de conhecimento sobre o que fazer nessas situações. Eu nunca vi uma mulher conseguir conquistar e seduzir tantos homens sem que eles percebam e ainda virar assunto na própria roda deles sem ser julgada. Mas com o método, qualquer mulher poderia fazer isso ser possível. Eu sabia como fazer isso e queria compartilhar a minha descoberta. No momento em que me vi nesse cenário, eu tive 2 sentimentos muito fortes. O primeiro foi de frustração, por pensar que ninguém nunca contou isso para as mulheres. O segundo foi o que me fez estar aqui agora falando com você, porque eu já sabia que meu método era totalmente funcional. Então resolvi organizar todas as informações necessárias do método que eu tinha criado com base nos 3 segredos e chamei isso de Masterclass. Divulguei nas minhas redes sociais, nos grupos e montei a primeira turma com 15 alunas. Depois de ter ensinado tudo e elas terem aplicado todo o método, eu fui buscar feedbacks. E para minha surpresa, todas conseguiram conquistar o homem que estavam desejando e deixaram ele comendo na palma da sua mão. Todas! Foi tão bom ver que o método funcionava para outras mulheres além de mim. E logo no final daquela semana, eu comecei a receber mensagens de agradecimento como essa. E como eu queria ajudar mais mulheres ainda, eu montei outra turma, com 25 alunas. Novamente, todas aplicaram o método com perfeição e tiveram resultados chocantes. Todas conseguiram vencer o medo e a vergonha de falar com um homem sem tomar fora e sem ser julgada. Todas conseguiram conquistar um homem sem que ele a deixasse de lado no dia seguinte. O mais valioso do método é que, além dele revigorar a sua autoestima e confiança, ele te deixa mais segura e isso atrai qualquer homem. Seduzir homens e fazer eles correrem atrás de você é simples. Mas só depois que você descobre todo o método e cria relacionamento com os 3 segredos essenciais. Aí eu te pergunto, como você vai conquistar os homens, mesmo que seja tímida e insegura, se você não descobrir o caminho certo? Eu fui obrigada a mostrar o caminho certo.
Depois que eu fechei a segunda turma e as alunas deram seus relatos em grupos que participavam, redes sociais e para as amigas, eu fui bombardeada por mensagens. Todas estavam querendo que eu abrisse uma nova turma. Então, eu decidi aperfeiçoar ainda mais o método. Ouvi feedback do que as alunas tinham achado das aulas, como poderia ser a melhor didática, se existiam incômodos e outras coisas. Anotei todas as sugestões e criei o método Mulher Dominante Oficial. Os 3 segredos magnéticos para conquistar qualquer homem. O método Mulher Dominante Oficial começou a guiar a minha vida e a de milhares de mulheres ao redor do mundo. O método Mulher Dominante consiste em trabalhar todos os passos que foram estudados ao longo de anos para fazer qualquer homem te desejar profundamente. Agora preste muita atenção que eu vou te revelar os 3 segredos que me ajudaram a desenvolver esse método tão útil e único. O primeiro segredo é: compreenda a mente do homem. Para você conquistar e seduzir um homem, é preciso entender como a mente subconsciente dele funciona. É isso que vai fazer você conseguir seduzir o homem e deixá-lo viciado por você de forma natural. Quando você entende o que o homem está pensando, fica fácil de seduzir ele, sem que ele perceba. Dá só uma olhada nesse gráfico. Ele mostra como as mulheres que entendem a cabeça dos homens tendem a ser mais sedutoras. O segundo segredo é usar as palavras certas. Antes de qualquer coisa, você precisa conversar com o homem e fazer com que ele não fique entediado ou desinteressado quando vocês baterem um papo. A balança entre ser uma conquista e deixar as coisas fáceis, porque os homens não sabem perder. Para isso é preciso usar as palavras certas, aquelas que movem o mais puro sentimento masculino de forma fácil e simples. Metade do seu sucesso está nas palavras que você fala e como fala. No método, você vai aprender como e o que dizer para atrair um homem. São técnicas mais avançadas que vão fazer os homens ficarem totalmente loucos e viciados em você. Isso é tão efetivo que funciona até por mensagem de texto. Dá só uma olhada nessa conversa e perceba como uma das minhas alunas usou palavras com um extremo poder de persuasão. O terceiro segredo é: respeite e valorize seu homem e a si mesma. Você já deve ter ouvido de alguma amiga sua que você dava muito moral para fulano e ele nem te dava bola. Enquanto isso, o cara ficava atrás de ti e você não valorizava. Isso é um erro gigantesco que a maioria das mulheres cometem. No método, você aprende em como fluir normalmente o respeito e a valorização, sem parecer forçado. Um dos maiores segredos do método é exatamente saber respeitar e valorizar o homem que você tanto desejou e conquistou. Quando acontece o respeito e a valorização mútua, a atração aumenta. Estudos comprovam: pessoas que valorizam e respeitam tanto a si quanto ao próximo tendem a ser mais atraentes. O método Mulher Dominante faz você conquistar os homens que você tanto deseja e seduzi-los ao ponto de fazer eles ficarem viciados em você. Todo o material foi criado para você conseguir consumir tudo em algumas poucas horas. Depende de você. Como o curso é totalmente online, caso perca alguma coisa, você pode voltar e ver novamente. Toda a explicação é fácil e simples. Inclusive, se você quiser adquirir imediatamente o método Mulher Dominante Oficial, eu vou deixar o botão liberado aqui embaixo desse vídeo para você a partir de agora. Basta você clicar no botão abaixo e aproveitar agora. Mas eu ainda tenho mais coisas para te mostrar aqui. Um exemplo disso são as minhas alunas. Muitas delas me mandam mensagens contando sobre as suas experiências incríveis com homens que sempre desejaram em seus sonhos. A Carla é uma delas. Ontem mesmo ela me mandou uma mensagem. Olha só o que ela disse. Eu fico extremamente feliz de estar ajudando essas mulheres, porque sei que a minha missão está sendo cumprida. Já se pegou imaginando isso? Agora é o seguinte. Eu quero que você pare por 1 minuto e feche os olhos. Imagine tudo o que eu vou falar para você agora. Imagine como seria seduzir todo o homem que você deseja, sem ser julgada de fácil, oferecida ou piriguete. Não ser mais julgada, perder o seu medo e eliminar a sua vergonha de tomar um fora. Como seria conquistar aquele homem incrível, fazer ele correr atrás de você sem que ele perceba e ter todas as suas vontades feitas por ele? Fazendo ele ficar viciado em você, totalmente às suas ordens, e ainda falar bem de você na roda de amigos. Como seria sair com um homem que você deseja e ir pra cama com ele, dizendo que nunca transou com alguém como você? Imagine isso tudo acontecendo com você, daqui a 1 semana, depois que você assistiu esse vídeo completo. Acredite, isso é possível. Ninguém no Brasil tem acesso a esse método além de mim e minhas alunas. Por isso, preciso que você preste atenção. Eu só abro vagas para o método poucas vezes por ano. Nesse momento em que você está vendo o vídeo, nós temos apenas 8 vagas disponíveis para quem quiser transformar a sua realidade. E as inscrições dessa turma estão encerrando nos próximos dias. Se você não garantir a sua vaga, assim que eu liberar o link, você pode perder a maior chance da sua vida.
Mas você precisa ser rápida, porque há grandes chances de você ficar sem a sua vaga. Você deve conhecer arrependimentos. Sabe aquele arrependimento de não ter falado com aquela pessoa e depois não conseguir falar nunca mais? Então, imagina ter toda a solução para os seus problemas e deixar ela escapar de você. Talvez você nunca mais veja isso. Então não se engane. Haja o quanto antes, haja agora. Estamos quase chegando ao que interessa. Bom, você provavelmente deve estar imaginando que, por toda essa mágica que o método faz, pelo tempo que levei para desenvolver, decifrar, organizar os passos e testar tudo na prática, ele deve ser uma fortuna, né? Pois é, ele deveria ser bem caro mesmo. Mas a minha missão é ajudar o maior número possível de mulheres com esse problema. Porque eu sei o quanto é difícil ser rejeitada e não ter uma vida sexual ativa com homens maravilhosos. E o meu propósito é muito simples. Fazer você conquistar o homem que você mais está desejando e fazer ele correr atrás de você. E você quer saber o valor do investimento, né? Eu falo disso já já. Antes eu tenho que te mostrar o que vai vir acompanhado do método Mulher Dominante Oficial. E o melhor, totalmente de graça. 2 bônus exclusivos somente hoje. Bônus 1, o poder da conquista online. Um material exclusivo, onde aprenderá as melhores e mais secretas estratégias validadas para conquistar qualquer homem através da internet, que 84,3% das mulheres ainda não sabem. Esse material custaria R$ 97, mas sai de graça se você adquirir o método agora. Bônus 2, pompoarismo, a técnica mágica do prazer. Você vai aprender as técnicas para aumentar em 10 vezes a sua autoestima, sua saúde e o seu prazer usando o pompoarismo. O pompoarismo é um exercício feminino que tem como objetivo ampliar o prazer íntimo, além de contribuir para a maior saúde, autoestima e a conquista do homem na hora do sexo. Esse material também custaria R$ 97, mas sai de graça se você adquirir o método agora. É uma oportunidade única que você não pode perder. E agora surge aquela pergunta na sua cabeça: quanto vai me custar tudo isso? Bom, por se tratar de um método único e exclusivo, que ninguém mais no Brasil tem acesso, além de mim e minhas alunas, sem contar os bônus que vão te ajudar a ampliar a sua sensualidade e o poder de sedução por mais tempo, fazendo com que qualquer homem corra atrás de você. Eu te pergunto, quanto custa para você continuar sendo ignorada e rejeitada pelos melhores homens? Quanto custa para você continuar fingindo um sorriso falso para suas amigas pensarem que está tudo bem? Quanto custa para você continuar com a sua vida sexual sendo um fracasso? Já pensou nisso? Eu poderia cobrar facilmente R$ 397 por todo o valor agregado que esse método tem. Se somarmos os valores dos bônus, chegaríamos a um total de R$ 591 e ainda estaria muito barato. Se eu fosse calcular tudo que eu investi para chegar nesse método, com certeza passaria de R$ 2.000. Mas eu não quero que o valor seja uma barreira de entrada para você resolver esse problema. Sabe aquele momento que você tem medo de conversar com um homem porque acredita que vai tomar um fora? Ou então quando você vai conversar com ele mesmo assim e parece ser uma mulher fácil e oferecida? Eu quero te tirar dessa situação atual que eu também já estive e estou disposta a fazer isso agora. Eu vou te dar um desconto imperdível, válido apenas hoje. Isso significa que você vai ter a oportunidade exclusiva de ter o método Mulher Dominante Oficial por um valor ridiculamente abaixo do normal. Mas você deve agir imediatamente. Então, se você ficou aqui até agora, significa que está muito interessada e quer realmente essa transformação. Aproveite essa oportunidade agora. Eu estou fazendo isso por você, apenas hoje. E a realidade é a seguinte: eu estou fazendo isso somente por você. Então aproveite. O investimento no método Mulher Dominante Oficial hoje será muito menos de R$ 397. Também não será de R$ 591. Na verdade, nem a metade disso. E não será de R$ 1.000 e nem acima disso. Você não vai precisar investir tudo o que eu investi para ter acesso a esse conteúdo. Seu investimento total hoje, incluindo o acesso completo ao método Mulher Dominante Oficial e os 2 bônus exclusivos que eu mencionei, será de apenas R$ 19. 12 vezes de R$ 19. É menos que R$ 1 por dia. Eu tô te dando mais do que 50% de desconto, mas é só se você adquirir imediatamente. É menos que o valor de um cafezinho por dia. Se você juntar R$ 1 por dia em um mês, você consegue pagar por tudo isso e ainda sobra. Você vai conseguir conquistar e seduzir qualquer homem que desejar, mesmo que seja tímida ou insegura, e fará ele comer na sua mão, porque já está tudo pronto para você. Você pode procurar em qualquer lugar da internet que não vai encontrar tudo isso que ofereço por esse valor. E tem mais, eu vou te dar uma prova dessa minha dedicação. Essa chance é de ouro e eu vou assumir todo o seu risco. Você vai clicar no botão abaixo, finalizar a sua compra e a partir desse momento, você vai ter 7 dias para experimentar o método Mulher Dominante Oficial.
E se você achar que esse método, estranhamente, só não funciona com você e só você me mandar um e-mail, eu te reembolso 100% do valor do seu investimento. Tome sua decisão agora mesmo. Invista em você e aprenda a conquistar e seduzir qualquer homem que você deseja. Comece agora a ter todas suas vontades sendo feitas, sem ele reclamar de nada. Lembre-se que, além dos 50% de desconto, eu assumo o risco por você. Além disso, você terá acesso ao método Mulher Dominante Oficial para poder ver e rever quando e onde quiser. Eu vou te ensinar tudo o que você deve fazer, como fazer, quando fazer e até mesmo como se preparar para conseguir perder o medo e a timidez em qualquer situação. O conteúdo do método é totalmente online, onde você pode assistir de onde quiser, a hora que quiser. Ao se cadastrar, você já recebe o login e a senha de acesso à área de membros e começar imediatamente. Mas lembrando que é uma oferta por tempo limitado. Eventualmente, eu vou ter que arrumar o valor do método. Essa é uma oferta exclusiva que eu estou te dando apenas hoje. Uma oportunidade especial. Se você fechar esse vídeo agora sem adquirir o método, talvez você nunca mais encontre essa oportunidade disponível por esse valor. Garanta agora sua vaga antes que seja tarde demais. Siga o som da minha voz e faz o seguinte: clique agora no botão abaixo e venha fazer parte do grupo de mulheres que conseguem conquistar e seduzir qualquer tipo de homem que elas desejam. Quando clicar no botão, você vai ser direcionado para a página de pagamento. Então é só preencher seus dados. Assim que o pagamento for confirmado, minha equipe vai te mandar um e-mail com os dados de acesso. Agora a decisão é sua. Agora você tem somente 3 possíveis decisões para tomar. A primeira é continuar sendo julgada de fácil e oferecida quando vai conversar com outro homem e sempre sentir medo ou vergonha de tomar um fora. A segunda possível decisão é começar a pesquisar por conta própria, igual eu fiz. Gastar muito tempo, muito dinheiro e se dedicar por inteira, dia após dia, até aprender tudo. Por fim, você pode tomar a decisão mais inteligente de todas. Adquirir agora mesmo o método Mulher Dominante Oficial com mais de 50% de desconto e a garantia de 7 dias para experimentar. Relembrando, esse conteúdo é único e exclusivo, aberto somente poucas vezes por ano e temos apenas 8 vagas disponíveis. Você precisa agir rápido e agir agora. Se você deixar para depois, alguém vai tomar o seu lugar e você vai continuar sendo uma pessoa que não quer ser. Adquira agora e aproveite todos os bônus gratuitos, com uma garantia de 7 dias e um preço que cabe no seu bolso. Tome a decisão correta. Eu garanto que em menos de uma semana você já vai poder aplicar na prática tudo o que aprender e ver com seus próprios olhos que o método é maravilhoso. E eu quero que você me mande uma mensagem depois, para comemorarmos juntas, porque eu sei o que você passa e não é nada fácil. Então, não perca essa oportunidade, não perca mais tempo. O melhor momento chegou e é agora. Clique no botão abaixo e adquira imediatamente o método Mulher Dominante Oficial. Venha fazer parte agora mesmo. A sua vaga está te esperando, mas não por muito tempo. Espero que você tome a melhor decisão. Te vejo do outro lado. Um grande beijo e se prepare para a transformação. Se isso você ainda está duvidando, dá uma olhadinha nesse vídeo que uma aluna minha me mandou depois de aplicar o que eu ensinei para ela. Olá, meu nome é Lilian e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como o treinamento online mudou a minha vida. Eu era uma pessoa super insegura, os meus relacionamentos terminavam e eu nunca entendi o motivo. Aliás, eu sempre achava que o motivo era eu. E eu me culpava muito, me tornei uma pessoa super dependente. E depois de tentar procurar várias ajudas, eu encontrei esse treinamento online. E passei a seguir todos os passos. É incrível como minha vida mudou. Eu passei de dominada para dominante. E passei a entender os homens, ser uma pessoa segura, ter as minhas próprias decisões e com isso fazer com que o relacionamento de fato desse certo. Uma vez que você entra na cabeça do homem, você consegue dominar a situação. E por isso eu indico muito esse treinamento para quem, assim como eu, tem certas inseguranças no relacionamento, tem até dúvida da sua capacidade de amar um homem e, eu diria mais, até se autoconhecer e amar a si própria. Então faça esse treinamento e você vai se surpreender, vai ficar estarrecida com tanto de informação que você vai entender e vai passar a praticar no seu dia a dia. Então esse treinamento online ajudou muito a minha vida e não só relacionamento, tá? Como minha vida profissional, me deu mais autoconfiança e agora eu sou outra mulher. Então faça esse treinamento online que não vai se arrepender. Ainda não te convenceu? Então dá uma olhadinha nesse outro vídeo de uma outra aluna. Olá, hoje eu vim aqui falar com você, mulher que não consegue segurar nenhum homem nessa vida. E pra você que já segurou e as coisas andam esfriando, não tá muito legal. Eu descobri um curso incrível. Descobri não, foi uma amiga minha que indicou.
E eu não tinha botado muita fé não, mas fui lá e fiz. Mulher dominante. Pensa num curso. Você consegue entender a mentalidade de qualquer homem. E qualquer homem vai comer na sua mão com esse curso. Você consegue conversar com ele, falar com ele de uma maneira que tudo que você pedir, ele vai fazer. Tudo que você quiser tirar dele, você tira. Tudo que você quiser conquistar nele, tudo que você quiser, você consegue. Com qualquer homem funciona. Gente, eu fiz o teste e é incrível, é maravilhoso. Então, se você quer ser uma mulher dominante, que quer seduzir qualquer homem, que quer conseguir fazer com que seu homem te escute e faça as suas vontades, mulher dominante. Esse curso é show. Mensagens iguais a essa eu recebo todos os dias, assim como você pode ver aparecendo aí na sua tela agora. Não perca tempo. Clique agora no botão abaixo do vídeo e transforme agora mesmo a sua vida amorosa.